Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de novo com o nosso CPC comentado. Lembrando sempre que não temos aqui um curso de Direito Processual, são apenas comentários práticos e rápidos ao CPC, uma leitura agradável da lei seca. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ajude o projeto Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, o link fica aqui embaixo, tá bom? Também divulga aos seus amigos. A gente está na parte especial, no livro primeiro, título 1, capítulo 2 do CPC, que trata da petição inicial, e hoje a gente vai estudar o pedido. Pessoal, tranquilíssimo, tá? Não tem mistério. Eu vou dar exemplos e não tem por que ficar passando perfume doutrinário aqui. É bem tranquilo. Então vamos lá, do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo, tá? Então, em regra, o pedido deve ser certo. Juiz, eu quero a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000 a título de reparação por danos morais. Olha um pedido certo aí. É isso, tá? O parágrafo 1º, então, diz: compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Então, olha só. Para dar um exemplo, né, para a gente comentar direitinho a lei, ó. Exemplo. A promove ação contra B, tá? Então, A promove ação contra B. A diz que B diz que B lhe causou danos morais. A pede a condenação de B ao pagamento de reparação pelos danos morais. Aí ele coloca lá, R$ 10.000. Juiz, eu quero a condenação do B ao pagamento de R$ 10.000 porque ele me causou dano moral. Ou seja, reparação por dano moral. R$ 10.000. Tá? Ainda que A nada diga em seu pedido, considera-se implícito juros legais, aqui os juros moratórios, né, 1% ao mês, geralmente, o termo inicial varia, correção monetária, claro, né, verbas de sucumbência, como custas processuais, e eu vou separar honorários do advogado. 10 a 20% em regra. Certo? Tranquilo. Ele não precisa escrever lá no pedido. Isso está implícito. Não adianta o réu falar, ele não pediu. Não, isso está implícito. A lei já impõe. É ex lege o efeito, tá? Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então aqui acaba sendo uma válvula de escape para advogados que não sabem escrever petições decentes, né? Aí mais tarde ele se salva pelo parágrafo 2º. Ele esquece de fazer um pedido claro ou escreve mal. Aí ele fala, não, juiz, mas na fundamentação eu falei lá do assunto, então, por favor, considere, não sei o quê. Tá? Se você é um bom advogado, você não precisa disso. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, né, mês a mês, aluguéres, por exemplo, essas serão consideradas incluídas no pedido. Então, consideram-se incluídas no pedido as prestações sucessivas, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixá-las de pagar ou consigná-las. Então, a ação que tenha por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, então, A promove a ação contra B, sendo B o seu locatário, né? Então, A diz para o juiz, olha, o B deixou de me pagar os últimos 5 aluguéres, né? Juiz, condene-o ao pagamento dos últimos 5 aluguéres e prestações vincendas, né? Então, olha o que o código está falando. Nesse tipo de ação,
As prestações sucessivas serão incluídas, consideram-se incluídas no pedido. E aí o A, no meu exemplo, nem teria de dizer nada. É implícito que ele quer também o vindouro, né, o que se vencer posteriormente. E serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, eram 5. Ele deixou vencer mais 5 no curso do processo. Tudo isso se inclui, fica implícito. Viram 10 prestações vencidas. Mas é só enquanto durar o processo, né? O juiz extinguiu, acabou. Aí, novo pedido, nova ação, tá? Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Tá? O pedido deve ser determinado. Ah, eu quero 10 mil reais. Tá, 10 mil reais a título de quê? De indenização por dano material ou de reparação por dano moral? Tem que ser determinado. Só que, olha só que interessante. É lícito, porém, formular pedido genérico em alguns casos. Né? Quais? Inciso 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Exemplo, petição de herança. A herança é um bem universal, né? É um amontoado de bens tratado, a sucessão aberta é tratada como bem imóvel, por sinal, né? Então, é uma ficção jurídica, tá? Petição de herança entra aí. Aí, na petição de herança, é lícito formular um pedido genérico. Né? Ó, juiz, eu não sei quanto vai ser, mas eu quero reservar o meu quinhão. Ah, quanto é? Eu não sei. Vamos ver. Inciso 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Sabe onde isso é muito comum? Acidente de trânsito. Ó, juiz, o acidente ocorreu há 1 ano. O médico me falou que ainda não é possível avaliar uma determinada sequela. Eu tenho que esperar mais 5 anos. Então, daqui a 5 anos, talvez seja o caso de alargar o efeito condenatório por conta dessa minha sequela, mas a gente vai ter que esperar. Ó, já fica contido meu pedido genérico aqui, caso aconteça. É possível, é possível. Inciso 3º, eu já até deixei destacado, né? Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Exemplo, obrigação de fazer. Ora, obrigação de fazer. Você pode fazer um pedido genérico. Olha, se não der certo, se ele não adimplir a obrigação de fazer, que se converta em perdas e danos. Quanto? Não sei. Tem que esperar ele fazer. Né? Eu não sei quanto há em perdas e danos, porque eu não sei quanto tempo ele pode demorar, quanto tempo ele pode me enrolar, se isso ainda pode causar dano moral. Enfim. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Então, a reconvenção também tem que fazer pedido determinado. E certo. Só que ela também pode trazer pedido genérico nesses casos aqui. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Pessoal, alternativa aqui, a palavra-chave é ou, né? Então, quero uma coisa ou outra. Vou colocar aqui embaixo. Bem A ou bem B. Bom, mas a palavra-chave do pedido alternativo é essa aqui. Essa é a palavra-chave. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Olha, eu quero o cavalo ou o sítio, né? Conforme o título que me dá a guarida. Enfim. Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Então, aqui no caso, a gente aguarda o contraditório, né? Mas o juiz tem que assegurar. Não é porque o autor deixou de pedir que o juiz não vai observar o direito de escolha do devedor. Claro que esse direito pode precluir, é uma outra discussão, mas o juiz tem que dar a chance para o devedor, tá? Aqui pode surgir uma discussão, né? E se houver revelia? Bom, na revelia fica implícito que o réu foi citado e que ele, como devedor, teve a chance de operar a escolha. Ele não apareceu, então há preclusão também da sua escolha, né? E aí o juiz tem que acolher o pedido do autor, na alternatividade que ele quiser, tá? Isso é o parágrafo único. Tá. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido. Pô, isso é muito comum, né? Em ordem subsidiária. Né? O princípio da subsidiariedade, dizem alguns processualistas. Eu não sei por que esse é princípio, mas enfim. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Né?
Então, olha, eu quero o bem A, mas se não for possível o bem A, que seja o bem C. Essa é a ideia. E isso é possível, isso é lícito, é uma cadeia, né? É uma cadeia, tá? Ah, eu quero a cláusula penal. Se não for a cláusula penal, então eu quero perdas e danos. Eu quero discutir perdas e danos. Essa é a ideia. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Então, de novo, aqui a locução ou ganha força, né? Só que aqui é um pedido A ou pedido B. Pedido A ou pedido B. Isso é possível. Tá? Ó, juiz, eu vou ficar satisfeito com A ou com B. É o juízo que vai decidir. E isso tem repercussão prática, não é só um enfeite. A repercussão prática aí é evitar a sucumbência. Né? Se você pediu A ou pediu B e o juiz te deu só um, obviamente, porque só um ele pode te dar, você não sucumbiu no outro tanto. Porque você formulou um pedido alternativo. Né? Eu quero A ou B. A ou B satisfaz a minha pretensão. Já me dá a tutela jurisdicional que eu quero. Não há sucumbência. Tá? Haverá sucumbência aqui no exemplo se nem A nem B, né? Ou se parte de A ou só parte de B. Aí há sucumbência. Artigo 327. É lícita a acumulação, em único processo, contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então, por exemplo, cartão de crédito, né? A operadora lança algumas anuidades indevidas, você já estava insatisfeito com ela, e o seu cartão é indevidamente clonado, e ela se nega a fazer restituição. Vejam, são dois fatos completamente diferentes, mas você pode formular todos esses pedidos numa única ação, tendo o mesmo réu, claro, a operadora do cartão de crédito no exemplo. Tá? A rigor não há entre os pedidos conexão, mas é lícita a acumulação. É até mais prático, né? Deu para entender? Ok. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação o seguinte, né? Tá, dá para acumular, mas a gente tem alguns requisitos aqui. Primeiro, pedidos compatíveis entre si, óbvio. Segundo, o juiz tem que ser competente para conhecer de todos eles, né? Se um for do trabalhista e o outro da justiça comum, por exemplo, não dá, não tem jeito, tá? 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. E aqui dica, né? Se for procedimento comum ordinário, segue o baile. É possível, tá? Parágrafo 2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Por isso que eu falei, ó, se for procedimento comum, tá tudo certo. Sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas, previstas nos procedimentos especiais que se sujeitam a que se sujeitam, melhor dizendo, um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Então, você pode empregar as técnicas dos procedimentos especiais, mas depois vai ter que virar ritão comum. Por exemplo, uma ação possessória, né? Você quer um dano moral, mas quer a tutela possessória. Olha, eu quero a liminar de menos de ano e dia, segue a tutela de evidência da tutela possessória, e depois, para discutir o restante que não é possessório, a gente usa o procedimento comum. Não tem problema nenhum, tá? Segundo a lei. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 2º não se aplica às acumulações de pedidos de que trata o 326, que a gente acabou de ver, tá? Então, o inciso 1 do parágrafo 1º, ou seja, pedidos compatíveis entre si, não se aplica às acumulações de pedidos de que trata o 326. Que a gente viu aqui, ó, tá? Que seria o pedido A ou o pedido B, né? Enfim. Ou o pedido subsidiário, tá? Então, quando for o caso, não haverá esse requisito de admissibilidade de acumulação. Deu para entender, né? Tranquilo. 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Faz todo sentido, né? Porque a obrigação indivisível não solidária, ela tem todo um trato diferenciado, né? Então, por exemplo, A e B devem um cavalo para C. O que o A deve para o C? Um cavalo. O que o B deve para o C? Um cavalo. Né? Parece solidariedade, mas não é. Então, na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte. Só que aí você deduz
Despesas na proporção do crédito. Bom, enfim, imagine então o seguinte, né? A e B são credores de um cavalo, do C. Só o A foi o autor, tá? Ele recebe o cavalo do C. O cavalo valia R$ 1.000. O outro credor faz jus a R$ 500. Então aqui não há inovação nenhuma, né? Isso aí é direito civil clássico, direito civil velho mesmo. 329, o último de hoje, tá? O autor poderá. O autor poderá. Então olha só. Até a citação, o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. E aqui vai ser independentemente de consentimento do réu. Então, até a citação ele faz o que ele quiser, à vontade. Agora, até o saneamento do processo é diferente. Até o saneamento, o autor até pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. Só que aí ele vai precisar do consentimento do réu. E, claro, com contraditório, manifestação do réu em 15 dias, aquela coisa toda. Se o réu aceitar, ele ainda vai ter um direito de defesa, etc, etc. Dificilmente o réu aceita, né? É bem difícil, a não ser que ele queira ganhar sucumbência aí, né? Sabendo que vai ganhar, enfim. E, parágrafo único, aplica-se o disposto no artigo agora estudado, no 329, a reconvenção, tá? E a sua causa de pedir. Pessoal, só isso, tranquilo. Nada demais aqui, nada de novo no front. Coisa de prática processual mesmo, tá? Então, como a gente está estudando procedimento, é uma coisa muito imanental, não há nada doutrinário aqui. É só ler a lei mesmo com a devida cautela. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.